Toffoli ordenou que o Tribunal de São Paulo liberasse 200 milhões de reais a título de honorários a uma organização ligada a parentes de ministros das Cortes Superiores brasileiras. De Natal, Toffoli ordenou que o Tribunal de São Paulo liberasse 200 milhões de reais a título de honorários a uma organização ligada a parentes de ministros das Cortes Superiores brasileiras. A organização, agora multimilionária, é o Núcleo Universitário de Pesquisa, Estudos e Consultorias, sigla NUPEC, que foi contratada pelo município de São Sebastião. Agora você piorou de novo. Ele soltou a mão só Você soltou a mão, filho. Põe na sua... Isso, maravilha. Tá perfeito. Tá uma bosta. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Corta pro Caivano que ele é mais parecido comigo. Ô, louco, aí. Eu já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aí, ó, eu passei na frente da câmera. Só se a gente fizer assim, ó. Já resolveu. É a inclinação. Ó, está perfeito. Não aparece nada. Eu sou um gênio, me desculpe. Volta o TP aí que eu vou ler. A NUPEC, que foi contratada pelo município de São Sebastião para a representação em uma disputa judicial por royalties do petróleo com a cidade de Ilhabela. O contrato em questão, fechado com dispensa de licitação, estabeleceu que seriam pagos 20% em honorários, o equivalente a pelo menos 200 milhões, considerando que os royalties são de 1 bilhão de reais. Ocorre que, entre idas e vindas judiciais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou o contrato entre o município de São Sebastião e a NUPEC. Mas Toffoli anulou a decisão da Justiça do Estado de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo entrou no circuito e contestou o ministro. O Tribunal Paulista, então, decidiu aguardar o trânsito em julgado do caso. Contrariado, Toffoli viu o descumprimento da sua decisão suprema, reiterou o despacho e ordenou a liberação imediata dos honorários, independentemente do recesso judiciário. O contrato foi invalidado pela Justiça de São Paulo porque, valendo-se do seu contrato sem licitação, a NUPEC se prestou a burlar os requisitos do direito administrativo para a contratação de escritórios de advocacia. A NUPEC, no caso, serviu como mera intermediária interposta, como um dealer de repasse de procuração a escritórios de advocacia, incluindo dos advogados Jaci Falcão Neto, que é filho do ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, e, segurem o brioco para ele não cair da bunda, Hercílio Binato de Castro, que é genro de Luiz Fux. A entidade tem argumentado que não é mediadora AVA, e sim um instituto de característica multidisciplinar especializado, inclusive na área de direito regulatório de petróleo, gás e energia. A leitura é a de que todos os advogados que representam a entidade na justiça integram a organização, enquanto consultores efetivos e membros consultivos permanentes. Nesse sentido, a logística envolvendo os advogados seria uma questão muito mais adstrita às regras da advocacia.
No entanto, o ex-presidente do Tribunal de Ética da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Kaufmann, disse ao jornal O Estado de São Paulo discordar desse argumento. Para Kaufmann, o Estatuto da Advocacia e o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB vedam, ou seja, proíbem qualquer prestação de serviços jurídicos privativos de advogados por pessoas físicas ou jurídicas que não estejam regularmente inscritas no quadro da OAB, e a ANUPEC não está, ainda que o façam por interpostas pessoas, advogados por elas contratados. A inviabilidade desses serviços impede o pagamento de qualquer valor a título de honorários advocatícios. A segunda turma do STF, a qual integra Fux, que é sogro de um dos beneficiados, ainda vai analisar o recurso do Ministério Público de São Paulo contra a decisão de Toffoli. Não há data para que isso ocorra. No julgamento, não será discutido o mérito da ação popular em si, mas a forma com que foi suspensa a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre esse tema. Aqui considerou que não havia afronta ao tema 309 da Suprema Corte. Caso a decisão eventualmente seja derrubada, poderia ser necessário determinar a devolução de valores aos cofres públicos, como foi determinado pelo TJ de São Paulo, como mandou Dias Toffoli. A entidade recebe 200 milhões, repassa 200 milhões, vai ficar difícil de devolver se tiver que devolver depois, né, Cláudio? Com toda certeza, Pavinato. E me parece que o fulcro, então, da ação mudou de lugar, né? Mudou de mérito, mudou de assunto, mudou de tema. É justamente a devolução do dinheiro que está sendo discutida. Me parece que está muito claro. E eu até escrevi a hora que você estava lendo aqui, ó, organização. Eu queria saber que tipo de organização. Organizações. A qual organização Tabajara, se refere, eu pensei naquela outra, sabe? Que é título de lei especial. Organização criminosa. Porque, infelizmente, quando tem muita gente assim, atrás de 200 milhões, me parece que o valor monetário é completamente diferente do valor moral, nesse caso. E como o próprio Kaufmann falou aí, e tá certo, pode ser diferente do valor moral, mas é condizente com os valores morais. Amorais? Os valores amorais, tá bom. Olha, difícil, né, tomar um partido nisso sem olhar, obviamente. É difícil tomar um partido, mas é fácil tomar no cofre. É fácil, é fácil. Agora, olha só, Pavinato, isso pode ser só a ponta do iceberg, porque essas questões envolvendo royalties de petróleo, não só na costa paulista, né, que você vê que é São Sebastião e Ilhabela, os valores são bilionários. Ilhabela é superavitária hoje em termos de valores para investir na própria ilha, que sobra dinheiro, está distribuindo dinheiro para quem é habitante da ilha, só para vocês terem uma noção. Então nós estamos falando de valores vultosos, e aí quando envolve alguma disputa litigiosa que tenha honorário a ser pago, e eu achei esse honorário bastante alto até, né? 20% do valor da ação, não sabemos em tese o mérito da ação, mas me parece bastante vultoso, e principalmente no caso de ter ido para terceiros, já repassados pelos próprios advogados. Então é um imbróglio, e me lembra de novo aquela música que outro dia eu comentei com você, se gritar pega ladrão, parece que não vai sobrar um, meu irmão. Não fica um, não fica um. É isso, essa é a grande verdade. A gente levava essas músicas do Bezerra da Silva, né, como piada, mas não é piada. Sim. É tão verdade que a gente deixou chegar ao estado da arte, ao estado do absurdo. Agora, o que parece, Ricardo Rosso, é que o Toffoli fez isso na véspera do Natal, justamente
né, para tentar falar assim, olha que como eu sou amiguinho de vocês, ministros, não me ferrem, porque a minha vida é ferrada. Pavinato, é exatamente a minha percepção. Às vésperas de Natal, Toffoli não está lá com muitos amigos no Supremo Tribunal Federal, os dias estão Toffoli para o Dias Toffoli, lá no Supremo. Ele deu essa canetada, nós estamos falando de muito dinheiro, e mais uma vez são parentes de ministros de tribunais superiores envolvidos nessas questões. E a minha preocupação enquanto cidadão é a seguinte, Pavinato, até quando a sociedade vai tolerar isso? Porque eu acho que já deu o que tinha que dar. Parece que são vários casos explodindo agora com parentes de ministros advogando de um lado, que chega sempre ao Supremo, porque veja lá, é genro do ministro Fux, que está na segunda turma, onde esse caso pode cair depois que foi jogada aí no ventilador a decisão do Toffoli. Ele vai decidir a favor ou contra o genro, gente? Já tivemos o caso de uma esposa aí com 100 e tantos milhões de reais no caso do Banco Master. Toda hora tem um caso de um parente de um ministro um ministro superior, seja no STF, seja no STJ, como é o caso agora. Então isso me preocupa muito. Não é proibido, mas certamente, na minha opinião, é imoral, mas eu acho que deveria ser proibido. Eu acho que o nosso legislativo deveria pôr o dedo de alguma forma para que parentes de ministros das instâncias superiores não pudessem advogar em casos que cheguem na instância onde o seu parente está. Porque é óbvio que vai ter uma conversinha. Dias Toffoli está com a corda no pescoço depois de tudo que está acontecendo. Não é bom para ele o clima dentro do Supremo. Você não vê ninguém saindo aí na mídia defendendo o Dias Toffoli, dos pares dele dentro do Supremo Tribunal Federal. E agora ele deu uma canetada que vai 200 milhões para o genro, entre outros, o genro do Fux. Para mim isso cheira muito mal. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.